Dorival Santana, a gente viu um Papa Francisco que tentava incluir as outras religiões, que conversava com as outras religiões, visitou, por exemplo, um país majoritariamente muçulmano, foi uma mesquita, se reuniu com o Babalaô aqui no Brasil. Isso mostrava que ele tinha uma percepção que as religiões poderiam conviver de uma maneira salutar, em paz. Esse foi um conceito e uma atitude que outros papas vieram buscando, sobretudo a partir de João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo I e II, dessa questão ecumênica, né? Dessa ideia de que a fé em Deus, ela deve ser acolhida e respeitada, independentemente dessas matizes mais doutrinárias. E que, num certo sentido, esse percurso foi rompido pelo antecessor do Papa Francisco, Bento XVI. Ele fez um discurso na Universidade Alemã, onde ele tinha estudado, em que ele pareceu condenar o islamismo, né, falando da questão da espada, da imposição da fé por meio da espada. E isso causou uma grande repercussão no mundo muçulmano. E aí o Bento XVI fez a viagem à Turquia, que eu cobri, na qual ele procurou se reconciliar com os muçulmanos, né, numa atitude de respeito em relação ao Islã. E definitivamente o Papa Francisco trabalhou muito também na recuperação dessa relação entre a Igreja Católica, as demais igrejas cristãs, sejam protestantes, sejam ortodoxas, e também as outras religiões, como o Islã, as tradições afro-brasileiras e assim por diante. Mas isso era muito mais natural no Papa Francisco, a gente observando a vida dele, né? Desde a infância. Ele conviveu muito com o diferente, com as outras culturas, as outras religiões, sobretudo os judeus. Ele tinha uma proximidade muito grande, ele assistiu à migração de judeus fugindo do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, para a Argentina, que foi um país que realmente para onde convergiram muitos judeus, né? Tem uma comunidade judaica muito expressiva. Ele conviveu com os judeus e ele tinha um antissemitismo muito enraizado dentro dele, como algo que era parte da biografia, da vida dele e da crença também dos pais dele, que se colocaram de forma muito radical, que se indignaram muito contra o nazismo. Mas depois disso ele então, digamos, expandiu essa noção para as outras religiões, incluindo o Islã, e ele dizia que sentia muita dor em relação a todos os perseguidos, independentemente de sua fé religiosa. Ele sentia muita compaixão com todas as populações que eram perseguidas, como os imigrantes. Nas guerras também estamos vendo aí um encontro entre o Papa Francisco e o Bento XVI nessas imagens, né? Bento XVI que se retirou, né? Se aposentou como Papa, algo que não acontecia desde a Idade Média. Mas voltando, ele tinha então essa forte percepção de que o importante eram os valores, né? Os valores e não necessariamente as doutrinas, os dogmas, né? Ele era incrivelmente aberto e isso era natural nele, era algo em que ele realmente acreditava. Lembrando que ele, embora fosse muito religioso desde a infância, né, ele só decidiu se tornar padre já um jovem adulto, né, numa iluminação que ele teve, primeiro numa confissão na Basílica de São José, em Buenos Aires, e depois com a doença grave que ele teve por causa do problema nos pulmões, em que ele se sentiu muito próximo de Deus. Mas ele chegou a ter uma namorada, né, e uma quase noiva. Então ele tinha uma proximidade muito grande com o mundo exterior à igreja. Ele
como bispo, ele era chamado em Buenos Aires de El Obispo Callejero, né, o bispo das ruas, e também o bispo das favelas, porque ele visitava as favelas, e já como papa ele saía para consternação de seus auxiliares, de sua segurança, saía para visitar os presídios e os hospitais. Ele queria estar próximo de quem estava excluído, de quem estava sofrendo. Esse foi um testemunho muito forte do Papa Francisco, que certamente fortaleceu muito a popularidade da Igreja Católica, que francamente não estava em seu melhor momento sob o papado de Bento XVI. A Gina Marques até falou que uma das recomendações médicas é que nesse período ele ficasse em recuperação, não aparecesse na varanda. Não quis, apareceu na varanda porque era a mensagem que ele queria passar, que a Igreja Católica estava de pé, que ele ainda continuava como Papa, se importando com as pessoas, levou inclusive, agradeceu as rosas amarelas que uma senhora deixou para ele quando ele recebeu a alta médica e também fez questão de tradicionalmente fazer a lavagem dos pés de presos lá em Roma, porque é um gesto que ele considerava importante nesse momento antes da Páscoa. Lorival falou dos muçulmanos, houve uma nota da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil sobre o pesar também dos muçulmanos sobre a morte do Papa Francisco. A nota destaca o legado de defesa da dignidade humana, da paz, do meio ambiente e do diálogo interreligioso, como falávamos com Lorival Santana. A associação também destacou a histórica aproximação de Francisco também com o Islã e finaliza com a seguinte mensagem, abre aspas, oremos para que Deus acolha o Papa Francisco com misericórdia e que seu exemplo de fraternidade siga inspirando pessoas, fecha aspas. A gente tem mais pontos em comum do que diferenças com as demais religiões. Uma lição para o mundo inteiro.